Boa tarde, me ouvindo bem? Muito alto e claro. Oba, ai que bom, uma nova modalidade. Aparecendo aqui hoje por telefone. Essa época de Natal é uma correria por aqui, né? E hoje, para não facilitou esse tempo chuvoso, a cidade está com um trânsito meio caótico, né? Então a gente Aham. tem um compromisso, não pode deixar de comparecer, seja de qual forma for, né, Babi? Vamos nessa. E ainda mais com esse tema hoje, né? Você falou dessa correria do fim do ano, essa parte de aprender a ficar só, aprender a se cuidar, aprender essa pausa. É muito legal você falar disso. É, a gente tem falado muito nessa temporada sobre aprender, né? Então, já falando um pouquinho, provoquei, né, através das minhas reflexões, os ouvintes sobre o corpo, sobre desaprender. E é uma outra coisa que eu tenho exercitado bastante. A gente não é condicionado a aprender a ficar só, né? A gente, até porque o ser humano é um ser sociável, né? A gente está sempre muito rodeado de pessoas. Mas eu tenho valorizado muito o aprendizado de estar só, porque eu acho, assim, agora, no alto dos 50 anos, que quando a gente se entende melhor, a gente está mais apto a aprender a cuidar, não só da gente, das pessoas que estão ao nosso redor, e também do mundo. Né? Não Então, tem eu dúvida. tenho pensado bastante nisso, né? E assim, porque eu acho que a gente, de verdade, a gente não consegue verdadeiramente cuidar do outro se a gente está desconectado da gente mesmo. Né? Eu acho que a sua analogia foi perfeita, que é esse procedimento, né, no avião, da gente se cuidar primeiro, né, colocar a máscara de respiração antes na gente e depois na nossa companhia, nas crianças, porque se a gente não estiver bem, a gente de fato não consegue fazer com que está ao nosso redor também fique bem, né? E aí uma provocação que eu estou trazendo hoje é estar só é antes de tudo a gente se reconhecer como uma boa companhia, né? Eu tenho aprendido muito. De uns anos para cá eu tenho gostado de ir eventualmente no cinema sozinha, eu tenho gostado muito de almoçar sozinha. Tudo bem, a gente muitas vezes, eu sou confessa, é o momento que a gente gosta de mexer no celular, dar aquela stalkeada, aquela rolada nos feeds, mas é também muito bom a gente começar a gostar de ficar com os nossos pensamentos, a gente gostar de fazer coisas sozinha. E aí tem uma outra provocação, que solidão não é o mesmo, né, que solitude. A solidão é uma coisa que nos aprisiona, né? Ela é uma coisa negativa, ela é uma coisa triste, muitas vezes necessária no processo de aprendizado, porque nem tudo são flores e a gente não aprende só pelo amor, né? Mas a solitude é esse prazer de você estar com você mesmo, né? E quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente é capaz de ser generoso. Eu já falei falando isso em algumas colunas aqui, né? A Aham. gente não se permite muito. A gente tem uma coisa ruim de como lidar com a generosidade, né? Às vezes a gente fala muito né, em trabalho social, em ser generoso com o outro, e poucas vezes a gente é generoso, eu não estou dizendo condescendente, nem permissivo excessivamente, né, com a gente mesmo, mas a gente ser generoso, generoso para se dar um tempo, para se dar um presente, para se fazer um carinho. E essa generosidade vai muito do que a gente entende que é uma recompensa pessoal para a gente. E aí, mais uma vez, a gente volta na tecla de aprender a se conhecer, né? Então, essa provocação de arrumação interna, de cuidado com o seu interior, de entender que esse cuidado é uma prática diária, que esse cuidado tem a ver com escolhas, né? Mais uma vez, eu também tenho falado tanto em escolhas, a gente entender o nosso tempo, entender o tempo do outro, entender e aprender a dizer não, e aprender a dizer sim, muitos sims, né? A vida não é só de não, eu acho que ela é mais de sim do que de não. E é isso, cuidar é um gesto político e amoroso com a gente mesmo e com o universo. Então, eu queria provocar, né, os ouvintes a gente se cuidar mais e se cuidar nesse Isso. momento de aprender
estando junto, ou acompanhado, ou sozinho, é importante que a gente esteja presente, pleno com a gente mesmo. Acho que esse é um exercício, né? Lindo. E os filmes e séries que você selecionou aqui são maravilhosos, assim. Eu fiquei apaixonada, assim. Você realmente fez uma seleção para ajudar nessa reflexão muito, muito legal. Eu acho que eu já zerei essa lista aqui. Ai, que bom. Não, e assim, e praticamente 90% aqui, porque quando eu vou planejar a pauta da coluna, eu faço uma pergunta que peço ajuda aos universitários, né? Alguns amigos, né, que estão vivendo a mesma vibe, que estão alguns no mesmo momento de vida, né? Mas dessa vez eu acho que eu fiz a lista praticamente sozinha. Alguns até são repetidos, né? Mas eu queria. E sobre vários espectros, tá? Assim, desde de uma dica mais melancólica, mas que tem muito a ver com a autodescoberta, até alguns que passam, permeiam aí pela descoberta feliz, que passam pela solidão e depois entendem a importância da solitude, né? Tem um filme que me marcou muito, que ele é um filme já antigo, que chama Lost in Translation, que Lindo. é a tradução é Encontros e Desencontros, tem a Scarlett Johansson, que é muito legal. Primeiro que ele é filmado no Japão, é muito Aham. legal, são dois personagens em fases de vida diferentes, que estão lá no Japão por motivos diferentes, se tornam amigos, mas cada um tem um momento de solitude e solidão vivendo nesse lugar, né? E tem uma história, um arco de aprendizado, de se entregar para o novo, de se permitir conhecer coisas novas, né? Eu coloquei também A Filha Perdida, que é um livro da Helena Ferrante, que eu sou apaixonada por essa autora, e em 2021 teve o filme, né? Ele concorreu ao Oscar, inclusive, que é a história de uma mãe que se permite também ficar um tempo longe das filhas, né? E, enfim, tem todo um desenrolar dessa história, mas também é um processo também de autoconhecimento. Tem o Comer, Rezar e Amar, que um filme Clássico. que vira e mexe eu estou sugerindo aqui. E eu coloquei um filme que eu também amo, que eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não, que chama A Viagem de Chihiro, Divo. né, que é do Estúdio Ghibli, que é Divo. Parece a minha filha falando, minha filha que fala, é Divo. É muito legal, que é uma animação, é um anime, que a Chihiro se perde dos pais, os pais se perdem dela. E é um processo também, ela é uma criança, de se conhecer e de amadurecer, e ela passa por inúmeras aventuras. E é um anime, uma animação japonesa, com toda, né, a estética e a narrativa japonesa. Também ganhou Oscar de animação. Eu acho que super vale a pena assistir esse filme com esse olhar de aprendizado, de conhecimento, né? E aí tem uma série de livros, eu também, todos esses eu li, né? A Elegância do Ouriço, que foi um dos Maravilhoso. livros do ano, maravilhoso. Também é muito falando sobre essa solidão, que é uma solitude também de você, a partir dos livros e de poucos amigos, também ter os seus rituais sozinho. A Casa dos Espíritos, porque são de mulheres, é história de mulheres fortíssimas, mas que também vivem os seus momentos de total introspecção, e nesses silêncios elas falam tanto, né? A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro que me marcou demais, e ele fala da solidão e do autoconhecimento nos Sim, relacionamentos, né? poderoso, Que é poderoso esse livro, gente. poderoso. Esse foi um livro que marcou, inclusive, a minha volta à leitura. Olha, Eu tinha muito tempo que eu não lia, porque virei mãe, aí fiquei um tempão sem me apegar a nenhum livro. E aí, lá em 2016, 2017, a minha filha já estava com 7, 8 anos, eu escolhi esse livro para voltar a ler, né? E foi muito legal. Eu também estou numa onda de livros conforto, sabe esses livros que você vê agora sim. nas livrarias com gatinhos, livrarias, lojas de conveniência. Eles têm essa característica, né? Eles são chamados de livro do conforto. E eu li um muito bonitinho chamado A Livraria dos Finais Felizes, né? Ele é leve, aconchegante e é cheio de autoencontro. E aí eu vou deixar um que eu também, esse foi um livro que me marcou muito, eu li, tem menos de 30 dias que eu terminei de ler, que chama Água Fresca para as Flores, da Valerine Perry.
É uma história muito sentimental, muito bonita, é um drama, mas que não é de vitimismo, não é triste, você vai se emocionar em muitos momentos. É a história da Violet, que é uma zeladora de cemitério, e ela tem um drama pessoal, mas ela fala muito sobre se conhecer, sobre um renascimento silencioso aí. É maravilhoso. Super aconselho. Trouxe só filmes e livros, porque eu acho que são recheados aí dessa passagem da solidão para a solitude, ou só da solitude, do seu autoencontro. Enfim, tem dicas aí, como diz a minha mãe, de sal e de doce. É, melhor impossível. Obrigada por compartilhar com a gente. E lembrando, tem sempre essa dica do Brasília Shopping, né? Que vocês. Eu tava aí agorinha. Tava tomando café. Ai, que bom. Escolhi, tava dando uma rodada. Tem muita loja com promoção aí boa, né? Do Black Friday agora. Sim, essa semana a gente está na semana de Black Friday, a gente tem uma ação de Black Weekend, né? De quinta a domingo. Quase todo o shopping está em promoção. Tem lojas que estão oferecendo produtos com até 70% de desconto. Eu vi. Já é uma oportunidade incrível aí de antecipar as compras do Natal. Além de uma decoração linda, de shows de quarta a sábado às 18 horas, de encontro com personagens, encontro com papel de desenhos, enfim. O shopping está recheado de atrações deliciosas, tá bom? Deliciosas mesmo, tem a parte de gastronomia, estava também aproveitando para matar a saudade do pessoal do Baco, entre o pessoal da comida saudável, kombucha, gente, a variedade é muito legal para vocês aproveitarem. Muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Até daqui a 15 dias. Muito obrigada. Até daqui a 15 dias. Um beijo. Mesa para Dois, estilo de vida. Oferecimento Brasília Shopping, o nosso Brasília.